Que negócio é esse, Sebrae? 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 Falência. Deu ruim. E agora? Bem da verdade é que ninguém abre uma empresa pensando em fechar as portas. É como pensar num casamento. No geral, ninguém se casa já pensando em se separar, não é mesmo? Mas em muitas situações o projeto muda no meio do caminho e o cerco se fecha. E aí o negócio não dá certo. O que fazer? Falência. Este é o nosso assunto do papo de hoje, do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Vem comigo, Camila Campos, porque desta vez vamos te mostrar um pouco desse monstro que parece ser a falência, mas que pode ser a solução que você precisava para dar a volta por cima. Afinal, onde uma porta se fecha, outras podem se abrir. Se liga, porque o episódio está imperdível. Que negócio é esse, Sebrae? E hoje vamos trocar uma ideia com Ariane Vilhena, analista do Sebrae Minas. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e vamos para esse bate-papo tão importante. Para começo de conversa, existem muitas possibilidades para que uma empresa entre em crise e, na pior das circunstâncias, tenha que encerrar suas atividades. Ariane, quando que o dono do negócio deve tomar essa difícil decisão de fechar as portas de vez? Tem um momento certo para isto? E quais os cuidados para não cair em nenhuma armadilha? Primeira questão que a gente tem que analisar se a gente precisa mesmo fechar. Está no momento de fechar? Eu já avaliei a empresa, eu já procurei ajuda, já fiz um diagnóstico para avaliar qual que é o nível de complexidade, o nível de comprometimento da empresa. Isso é necessário, porque qualquer decisão que eu tome sem analisar os dados, ela pode ser prejudicial no futuro. Então, primeiro, eu preciso fechar? É problema com o fornecedor? Eu já fiz uma renegociação de dívida com meus fornecedores? É questão de tributos? Tenho vários modelos para renegociar essa questão também com os tributos, com o governo. Qual que é o meu real problema? É a questão de crédito. O crédito pode ser um veneno como pode ser um remédio. Talvez você pegar um crédito não seja tão importante como talvez fechar. O modelo de negócio que eu escolhi não é mais viável pós-pandemia, durante a pandemia, vou ter que mudar esse modelo de negócio, é melhor eu começar do zero. Então, são várias análises que precisa fazer ao longo da tomada de decisão dele para sempre ser melhor acertada a decisão. Interessante você, Ariane, falar em crédito como remédio ou veneno, porque a gente tem um episódio aqui no Sebrae que você, ouvinte que nos acompanha, pode acessar. É um episódio que fala exatamente sobre crédito, fomento ou tormento. Pode ser uma bola de neve que pode ser evitada, né, Ariane? Bom, e qual que é a melhor alternativa, Ariane, para quem decide fechar as portas? Vamos pensar em 3 pontos. Eu vou fechar as portas sem necessidade na justiça, ou seja, vou pedir auxílio do meu contador, vou entrar no site e vou baixar a empresa e renegocio as minhas dívidas de forma amistosa, digamos assim, faço a baixa dos meus funcionários se eu tiver, dos meus colaboradores, pago a rescisão. Então é uma baixa tranquila, processual, no site da Junta Comercial. Mas eu também tenho aqueles casos que são ou recuperação judicial ou falência. Tem uma grande diferença dos dois, mas vamos começar pelo que é igual. Ambos precisam de ir na justiça. Então, eu preciso ter acompanhamento da justiça. Eu preciso de um administrador judicial nomeado, que normalmente é um advogado, ou um contador, ou um economista, pessoas especializadas, porque ele que vai conduzir a empresa. Se eu tenho condição de retomar a atividade, ou seja, sendo acompanhada por esse profissional especializado, eu consigo regularizar a empresa e vou voltar para o mercado, é recuperação judicial. Se eu não consigo, aí vem a falência, que é fechar mesmo. Então, para esses 2 últimos casos, que dependem da justiça e que são mais complexos, quer dizer que decretar falência é algo mais definitivo, como pedir um divórcio, e a recuperação judicial é como pedir um tempo, né, no relacionamento, mas mantendo a empresa funcionando? Exatamente. A falência é definitiva. A falência é o fim daquele CNPJ. Não estou falando que é o fim do empreendedor. As características empreendedoras continuam, mas aquele CNPJ naquele momento vai acabar. E a recuperação judicial não. É um tempo mesmo para que o negócio se restabeleça com a ajuda da justiça, com processos mais simplificados, com diminuição de juros, parcelamento, N vantagens, mas que precisa ser com a justiça. E com possibilidade dessa empresa voltar a funcionar plenamente? Isto.
Por quê? Porque eu quero que uma empresa gere renda, gere circulação de dinheiro, faça economia ser pungente naquele território. Então, eu preciso dar uma chance para que ela volte tranquilamente. Pois é, pessoal, antes de tomar qualquer decisão, é bom lembrar que o Sebrae Minas oferece consultorias em finanças e legislação que vão poder ajudar a esclarecer suas dúvidas e a encontrar o melhor caminho nesses momentos difíceis. Então, nada de desespero. Ligue no 0800 570 0800 e agende sua consultoria com um especialista em pequenos negócios. Não faça nada de cabeça quente, hein? O Sebrae Minas está aqui para te ajudar. Quais situações pode se declarar falência? A falência, ela é bem específica. A gente, vou pedir falência, mas a falência, como eu falei, é um processo mais traumático. E por ele ser traumático, é o último caso que a justiça quer, ela falou que só em alguns casos bem específicos que eu posso pedir falência. Os outros casos que não são de falência é baixa do CNPJ. É aquele acordo amigável para pagar as dívidas. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma questão de as dívidas da empresa eu não paguei sem uma justificativa legal superiores a 40 salários mínimos, é um motivo de falência. Quando eu tenho uma decisão judicial que me condenou a fazer um pagamento, eu não fiz o pagamento, não indiquei bens para fazer esse pagamento, bens a penhora, eu não consegui e também não expliquei porque eu não vou fazer esse pagamento, um pagamento que é uma determinação judicial, é outro motivo de pedir falência. Quando eu começo a dispor do meu patrimônio, eu empresário, dispor do patrimônio da empresa e também no intuito de fraudar, no intuito de não pagar possíveis credores no futuro, é um motivo de falência. Então, a gente tem alguns casos específicos na lei de falência que ela determina quando que eu vou utilizar desse processo judicial. Então, a gente percebe claramente, em casos graves, é falência. Se não, é uma baixa da empresa. Usa-se o termo falência, mas não é o termo jurídico correto. Caso grave, então, é como se fosse um CTI. Quando a gente pensa, o paciente está no quarto, depois piora, vai para o CTI, muitas vezes é por segurança, mas na maioria dos casos é por casos extremos mesmo. Não tem outra opção para aquela empresa. Eu falaria que seria também por CTI, mas muitas vezes porque você não quer pagar o credor. Ou seja, você está fazendo um contexto na sua empresa que você desfaz o seu patrimônio com o intuito de não pagar. Então, eu tenho os dois casos. Aquele que não consegue pagar, e aí eu tenho casos específicos, que a lei fala assim, eu vou te dar a condição de você pagar isso também. Mas também ela pune aquele que não quer pagar e está usando meios ardilosos para não pagar. E quais são os tipos de empresas que não se enquadram na lei de falência? As empresas públicas e sociedades de economia, elas não se enquadram. Por quê? Eu tenho uma lei específica para elas que regulamenta esse tipo de atividade. E também, toda vez que eu penso em instituições financeiras, eu também não tenho. Por quê? Eu tenho um órgão normativo, eu tenho o Banco Central, eu tenho outras leis, porque o sistema financeiro, ele tem que ser protegido também. Então, eu não posso acarretar prejuízo para terceiros. Então, são essas duas linhas que a gente fala. Não posso a lei de falência. Agora, quando uma empresa decreta falência, qual que é a prioridade de pagamentos? A chamada ordem de pagamentos. A lei, ela fala um rol bem grande de quem que vem a ordem de pagamentos. Mas de uma forma mais clara, uma forma mais didática da gente falar, primeiro eu venho a questão trabalhista. Por quê? O direito trabalhista é um direito que garante a questão alimentar do trabalhador. Então, eu preciso priorizar quem depende daquele dinheiro para se alimentar. Então, aquele crédito trabalhista até 150 salários mínimos por pessoa, digamos assim, eu tenho a prioridade de pagamento e também acidente de trabalho. Então, se aquele funcionário, independente do valor, ele teve um acidente de trabalho e tem um crédito, ele também tem prioridade. No segundo momento, eu penso que a gente chama de garantia real. Ariane, o que é garantia real? São termos técnicos que a gente fala, né? Garantia real é quando o empresário deu aquela garantia, por exemplo, hipotecou um bem, ou ele penhorou um bem para garantir, por exemplo, um empréstimo. Se ele gravou, se ele selecionou aquilo para garantir um pagamento, ele vem na segunda ordem de prioridade. Então, a gente tem aí um segundo crédito com prioridade. Então, o primeiro é acerto com o funcionário.
Isso. O segundo é aquele que eu falei, esse bem está separado para alguma coisa específica. Terceiro, tributário. O tributário são os impostos. Por quê? A máquina pública ela precisa funcionar. Primeiro eu pago o mais urgente, que é o trabalhista. Segundo, aquele que eu separei um específico valor. Terceiro, tributos. Mas eu tenho uma outra ordem aí que a gente não pode esquecer. Os créditos das micro e pequenas empresas. Então, no quarto lugar, antes de outros bens, antes, por exemplo, de bancos, eu tenho pagamento a fornecedores de micro e pequenas empresas. Então, se uma outra micro e pequena empresa ela faliu, a microempresa que fornece para ela também tem prioridade. Por que disso? A gente sabe que a micro e pequena empresa tem pouco capital de giro e ela contou com aquele dinheiro que ela receber para o funcionamento dela. Então, a justiça ela já determina, você é uma prioridade. Aí depois vem outras prioridades que a gente vê que praticamente não tem muita diferença. Eu sempre gosto muito de destacar essas 4, que geralmente, num primeiro levantamento financeiro, a recuperação ou a falência, ela vai atingir esses créditos primeiro. Agora, sobre Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional têm um tratamento diferenciado quando é encerrada a atividade? Tem. A lei também trouxe um tratamento diferenciado. Mas primeiro a gente tem que entender o que é a micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é aquela que a lei complementar, uma lei especial, fala que ela tem que ter um faturamento específico. A microempresa vai de 0 a 360 mil. A empresa de pequeno porte, de 360 mil e 1 centavo até 4.800.000. Ela tem um regime tributário diferenciado. Ela recolhe os seus tributos de uma forma simplificada dentro de uma única guia. Então, é um grupo de empresas que representam a maior parte das empresas no país e que elas precisam desse tratamento diferenciado. E como elas precisam de tratamento diferenciado, seja para a questão de acesso a mercado, seja para a questão tributária, ela também precisa de tratamento diferenciado quando eu estou falando de recuperação judicial ou de falência. Porque ela é uma empresa especial para o governo. E esse tratamento diferenciado é facilitado? É um facilitador? No caso da falência, com certeza sim. Eu tenho, por exemplo, um parcelamento diferenciado em 36 parcelas. A primeira parcela vai vencer em 180 dias. Então, na lei, eu trago alguns exemplos, alguns casos específicos que eu tenho um benefício maior para elas. Aqui eu tenho 2 exemplos de tratamento diferenciado, que foi, quando ele é credor, ele está indo na regra de preferência. E quando ele é o devedor, eu tenho também um tratamento diferenciado para ele conseguir pagar a dívida dele. Qual que é a diferença entre credor e devedor? Para quem não entende bem esses nomes técnicos. O devedor é aquele que está pedindo ou a recuperação judicial ou a falência. É aquele que está devendo ao mercado. É aquela empresa que está numa situação complicada e deve ao mercado. O credor é aquele que vendeu, ou seja, aquele que precisa receber. Então, quando eu tenho uma outra empresa que está falindo, eu tenho um credor, ou seja, aquele que vendeu e precisa receber, que é a micro e pequena empresa, ele vai na prioridade de recebimento. Quando eu tenho que a micro e pequena empresa, que ela é a devedora, eu tenho uma forma mais facilitada para ela conseguir pagar suas dívidas, principalmente na recuperação judicial. Porque eu quero que ela volte para o mercado. Então, eu tenho que dar condições especiais para que ela volte ao mercado e faça girar o dinheiro. Então, é bom a gente lembrar aqui, né, que o Simples Nacional é um regime, então, tributário que simplifica o pagamento dos impostos federais de acordo com as faixas de faturamento das empresas. Isso. E quais são as providências que o empresário deve tomar e quais órgãos ele deve procurar para encerrar as atividades do negócio? Primeira questão é a análise do cenário que ele se encontra. Literalmente, um diagnóstico. Qual que é a minha real situação? Eu consigo renegociar as minhas dívidas? Eu consigo fazer uma forma menos dolorosa para conseguir passar por esse momento turbulento? Então, o que eu tenho para conseguir me auxiliar para fazer esse diagnóstico? Qual que é o meu parceiro? Nisso eu falo, use o Sebrae. Nós temos várias consultorias, a gente tem vários especialistas que podem auxiliar. É questão de crédito, é questão jurídica, é questão tributária, por exemplo, que a gente precisa de uma consultoria jurídica, é financeira, é novos clientes. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é qual que é a minha situação.
Se eu decidir pela recuperação judicial, ou seja, eu tenho condições de voltar, mas eu preciso desse benefício legal e preciso dessa intervenção jurídica, eu preciso procurar um advogado. E para casos mais simples? A gente vê que a gente consegue reorganizar essa situação econômica, fechar a empresa, mas sem auxílio ou sem intervenção judicial, é procurar o contador para ele entrar no site da junta comercial e fazer a baixa da empresa. É um processo simples, é um processo menos burocrático, menos doloroso e muito mais rápido. Agora, assim como na doença, né, Ariane? A febre é um sintoma de algo que possa estar errado com a nossa saúde. Numa empresa, como que o empreendedor pode identificar os sinais, né, que os negócios não estão andando bem? São vários esses sinais, sintomas, mas o mais comum, a gente consegue ver que os boletos chegam e não saem. A gente começa a empilhar os boletos, não consegue fazer o pagamento, esse é um sinal complicado. Quando a gente começa a fazer uma mistura de dinheiro também, a gente não sabe onde que está entrando, onde está saindo dinheiro, o que é pessoal, o que não é. É outro alerta que ele tem que ver. Mas uma questão que não posso deixar de comentar é, não deixe a saúde financeira da empresa entrar em estado crítico. Que se ela entrar no estado crítico, muitas vezes eu não tenho volta. E essa mistura aí de dinheiro, né, que você disse, da empresa com dinheiro pessoal, é um erro, talvez, dos mais comuns de quem tem um negócio? Com certeza. Porque você não sabe onde está o problema. Se você não sabe se o problema está no seu excesso de gastos pessoais ou numa falta de recurso da empresa. Então, você precisa deixar bem claro, bem separado o que é finanças pessoais, o que é finanças da empresa. Se você começa a tirar dinheiro de outra fonte de recurso pessoal seu para cobrir despesas da empresa, algo está errado. Se você não sabe o quanto que você tira da empresa para pagar suas despesas pessoais, outra questão também está errada. Que é o salário do empresário. Vamos aqui falar como se ele fosse ter um recebimento como um funcionário de qualquer empresa tenha. É o Prolabore. Todo empresário tem que ter o Prolabore. Que ele é o que você falou, é o salário do empresário. E eu preciso ser, esse Prolabore, coerente com a realidade financeira da empresa. Por quê? Se eu tiro mais que a empresa pode me pagar, a conta não fecha. Se eu tiro menos do que a empresa pode pagar e vou tirando picadinho, isso inclusive dá um problema tributário lá na frente. Então, se ele faz um correto, um ajuste, retirado de Prolabore, eu consigo, inclusive, diminuir isso na questão do imposto de renda da pessoa física. Porque o lucro que ele ganha da empresa, ela não é tributada na pessoa física. Então, esses ajustes, além de ser interessante para a saúde financeira da empresa e fundamental para você saber qual que é o diagnóstico da sua empresa, é interessante você fazer um planejamento tributário legal como pessoa física. Então, tem que ter rotina para essa retirada para o salário do empresário. E, principalmente, além da rotina, adequar a realidade. Se hoje a empresa caiu o faturamento por causa da pandemia, por questão da economia, nesse momento, a sua retirada tem que ser mais baixa. Você vai ter que se adequar à sua condição de vida pessoal, à condição de vida da sua fonte pagadora, que é a empresa. Bem, e falando em tempos difíceis, qual que é o índice de mortalidade dos pequenos negócios e por que esse índice tende a ser maior entre os pequenos? O índice de mortalidade das empresas, ele está em torno de 23%, mais ou menos, em relação às empresas nascentes, as micro e pequenas empresas nascentes. E por que ele é tão alto assim? Porque muitas vezes esse empreendedor começa por uma necessidade, ou seja, ele não se planejou, ele não se capacitou antes de abrir a empresa. Ele foi naquela urgência, naquele momento e abriu. Ele não tem pessoas especializadas que auxiliam ele na tomada de decisões. O empresário tem que entender de tudo da empresa? Não. Ele precisa acompanhar o que está acontecendo. Mas ele não consegue ser especialista em tudo. Ele não consegue ser especialista em marketing, ao mesmo tempo que controlar funcionário, servir o cliente e buscar novidades. Ele precisa entender da empresa, mas ele precisa de apoio. Infelizmente, as pequenas empresas, nesse momento, não pedem apoio. Elas só pedem apoio quando a questão está mais crítica mesmo. Empresário centralizador, então, tem grandes chances de falir. Isso mesmo. A gente precisa que ele entenda, mas ele precisa descentralizar. Fechei minha empresa. Tempos depois eu decido reabrir ou abrir um outro negócio. Eu posso pedir a reativação do meu antigo CNPJ ou é necessário abrir outro? Se a empresa fechou, ou seja, baixa o CNPJ, ela não abre com o mesmo CNPJ.
Então, o CNPJ é único. Se eu baixei, acabou aquela empresa. Se eu estou em recuperação judicial, não. A empresa se mantém. Então, o CNPJ se mantém. Eu preciso saber qual que foi o modelo que eu escolhi para saber se no futuro eu vou continuar com aquele CNPJ ou não. Mas se eu baixei, independente seja falência, ou se eu fui na junta comercial e baixei, é baixa, é definitivo. Então, volta ao assunto do casamento. Se é falência, é algo definitivo. Se é recuperação judicial, é algo que pode voltar. Então, o CNPJ pode ser reativado. Mas vamos usar o seu exemplo aí do casamento. Eu posso casar de novo com outra pessoa. Então, eu tenho um novo CNPJ. A característica empreendedora, o empreendedorismo que está dentro da pessoa, na veia da pessoa, ela não acaba. Deixar uma empresa morrer, fechar um CNPJ, não é uma coisa que é um fracasso. Naquele momento, aquele modelo de negócio não foi o viável. Mas outros modelos podem ser. É o que você falou do casamento. Aquela pessoa não deu certo para o casamento, mas não impede que ela case de novo, encontre uma outra pessoa que seja melhor. Então, o empresário não pode se sentir frustrado, nem culpado pelo fim da empresa. E o que as empresas devem fazer para não estarem fadadas ao fracasso? Planejar. Eu falo que o planejamento é a palavra-chave para o sucesso. Se você não planeja, você não se capacita, você não busca ajuda, é muito difícil você conseguir sozinho. Então, a dica é: planeje, capacite, busque apoio, busque o Sebrae, busque outros apoios para você conseguir ter esse domínio do que você está tratando. Muito obrigada, Ariane, por todos esses conselhos dados até aqui, passando tanta segurança aos nossos ouvintes que nos acompanham. Afinal, muita gente já pode ter pensado em baixar as portas e ter ficado na dúvida entre continuar ou parar. Você, com certeza, esclareceu muito sobre esse assunto tão delicado, e presente na vida de tantos brasileiros. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. À disposição, gente. É isso aí. Para evitar entrar em fria, é sempre bom buscar orientações para não cair do cavalo, hein? Para te ajudar, o Sebrae Minas disponibiliza cursos, palestras, e-books, cartilhas, planilhas e uma série de conteúdos gratuitos voltados para os pequenos negócios. É só acessar o site www.sebraemg.com.br. Deixa de preguiça e corre lá. Afinal de contas, prevenir é melhor do que remediar. Ficamos por aqui, mas nosso próximo encontro já está confirmado, marcadíssimo. Vamos falar sobre mudança nos hábitos de consumo. Ou seu negócio muda ou dança. Valeu, pessoal! E não se esqueça, de seguir o canal na sua plataforma de áudio preferida. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?